E aí, pessoal? Hoje é uma entrevista diferente. Vamos falar com um professor de inglês que virou celebridade e colunista da CNN. É isso, Léo Reis? É isso, Léo Dias. Obrigado por estar me recebendo aqui, viu? Que isso. Adorei sua equipe, parabéns Gostou? pelo estúdio. E você, como sempre, aquele foguinho, né? Que você tenta apagar, mas ele só cresce. Léo, você sabe que o inglês é um desafio na vida de muita gente, né? Sim, sim. É necessário, é mais do que necessário. As pessoas hoje em dia sabem que é necessário para a infância, Sim. mas é um desafio. É um desafio muito grande para nós que falamos o português. Como é que é ensinar pessoas que já estão mais do que formadas, que já estão com a vida já toda em desenvolvimento e que nunca tiveram contato com a língua? É muito complicado, porque quando a gente começa um trabalho de língua inglesa, né? Geralmente pessoas que já têm sucesso nas suas carreiras, né? São pessoas que já viajaram bastante e ali começa de novo uma alfabetização, né? Mas é importante a gente saber que quando a gente já tem uma primeira língua, como português, se você fala espanhol, se você fala italiano, já ajuda bastante no aprendizado de uma segunda ou terceira língua. Então, assim, a grande dificuldade é você manter a frequência, o comprometimento, né? Porque é muito difícil. Hoje em dia, com a internet, a gente está muito rápido, qualquer coisa já pega o telefone e tira aquela concentração, né? Então, eu falo isso muito com os empresários e artistas também. De se desconectar para aprender. Tem que se conectar. Mas você percebe também que hoje é muito mais fácil e o acesso à língua inglesa é muito melhor? Sim, facilitou bastante, né? E dos pontos positivos que eu falo para os meus alunos, Léo, é que quanto mais você ouvir, mais você fala. Perfeito. E evitar a legenda, porque muitas pessoas falam, eu vou colocar a legenda em inglês. Não, se você colocar a legenda em inglês, o que acontece? Você não está praticando listening, você está praticando a leitura. Então, a leitura. Frita na frente das séries, dos filmes, sofre que uma hora vai destravar. Volta. Exato. A questão é igual papagaio. É igual papagaio, você tem que ouvir repetir. Tem que ouvir. E em paralelo estudando. Tem que ter um professor lá, não precisa ser eu não, viu? Pode ser qualquer um, tem vários excelentes professores no mercado aí, mas tem que ter um acompanhamento ali gramatical, de vocabulário, porque aí sim, naquela série, no dia a dia, você assistir os 50 minutos de cada capítulo de uma série, que eu acho que a série é excelente, que tem vários capítulos, né? Então você vai progredindo e eu te garanto que você vai começar a falar inglês e entender muito mais rapidamente. Os desafios do presencial e do ensino à distância. Sim. Como é que é? Você acha que, obviamente, o aluno desenvolve-se muito melhor presencialmente? Igual a gente está aqui falando, eu posso segurar você, posso falar. Então, na câmera não, né? Se eu estou no Zoom ali, principalmente com os alunos mais famosos que eu tenho, eu faço aulas via Zoom, né? Porque eles não sabem onde vão estar amanhã. Nem sabe, né? Então, o Zoom, né? Eu cito o Zoom, mas pode ser qualquer outra plataforma. Eu acho que tá ali também, a gente tá ali one-on-one, né? Então, qualquer pergunta vai ser feita ali imediatamente e eu consigo sanar aquela dúvida na hora. Sabe e o seu inglês, como é que tá? Meu inglês tá arranhado, mas eu morei um ano na Austrália. Ah, é? E assim, o meu desafio é o seguinte, deixa eu só te contar um pouquinho da minha história. Vamos fazer ele falar inglês aqui? Vamos fazer? Let's try to talk. All right! I forgot a lot of things. Really? A lot of things? Yeah, a lot of things. Oh, he's got a British accent. A British accent, like Australia is British, from British accents. Exactly. Agora, deixa eu te falar, a questão é a seguinte, eu trabalhava já aqui e eu não conseguia aprender inglês. Eu tentei, fiz CCA, fiz cultura inglesa e eu tinha muita dificuldade. Certo. E aí eu falei o seguinte, eu trabalhava na Chiques e Famosos, que era uma revista de celebridades, e aí em 2000 eu pedi demissão, no ano de 2000. Em 2001 eu me mudei para a Austrália e morei esse ano inteiro lá, o ano de 2001. E foi um ano rico demais para mim. Eu cometi alguns erros de me aproximar de brasileiros. Então, eu tinha muita convivência com brasileiros, que era um erro... Porque na minha escola já tinham muitos brasileiros. Sim. Mas eu aprendi. Principalmente namorando. Namorar é ótimo. Namorando, eu também aprendi namorando. Namorando? Viu? É bom, né? É bom. Porque não tem como. Não tem como. E eu só namorei gente de fora. Deixa eu te falar outra coisa que é um desafio. Eu queria comentar sobre o inglês da Fernanda Torres. Tá, claro. Por quê? É um inglês carregado de sotaque português. Sim. Você percebe? Claro. Mas os americanos
não estão nem aí. Claro. Eles compreendem o que ela fala, percebem que ela não é nativa. Exato. E tá tudo bem. Mas eu percebo hoje um esforço sobrenatural das pessoas em quererem falar que nem os americanos. Que eu não acredito que você está falando isso. Você já me tirou aqui meia hora de consulta. Fala, Essa por quê? fala do Léo Dias foi a melhor aqui da entrevista, eu acho. E você viu que ali ela se comunicou, ela foi no Jimmy Fallon, ela foi em vários talk shows americanos. E o importante é se comunicar, não é aprender o inglês, né? Quantas pessoas falam português errado? Mas se comunicam, né? Quem que fala português igual a Cíntia Chagas? Você pode contar nos dedos, né? Raríssimas pessoas. Então, assim, quando vai criticar alguém como uma atriz famosa, consagrada, ou um empresário, ou você que está em casa querendo aprender a língua inglesa, não se policie tanto, né? O importante é a comunicação. E o sotaque fica até elegante. Você acha? Com certeza. É um charme. Porque é a tua origem. É lógico. Eu não vou fingir de onde eu quero mentir de onde eu vim. Mas é claro que se o sotaque estiver muito carregado e dificultar a incompreensão, aí você tem que fazer o que a gente chama de accent reduction, que é uma redução de sotaque. E aí já é uma outra técnica que eu fiz com a atriz, com a Luciana Vendramini. Ela estava fazendo um teste. Qual era o desafio dela? O desafio dela foi, ela me ligou, Léo, eu vou fazer um teste e eu preciso de bater esse texto. Aí eu falei, vamos lá, Lu, bate, fala aí que eu vou corrigindo. E eram algumas palavrinhas que ela pouquíssimas palavras que eu tive que ajustar, mas aí sim, como é um teste para filme, série, essas coisas, às vezes o diretor, ele quer, quanto menos sotaque, melhor. Às vezes não, às vezes o sotaque ajuda. Essa abertura que a Fernanda está tendo lá fora, de novos trabalhos que surgirão inevitavelmente, sim. Mas a questão do inglês dela, que tem um sotaque forte no português do Brasil, vai impedir ela de fazer alguns papéis, concorda? Com certeza. Aí já é uma outra questão. A gente está falando sobre sobrevivência. Exatamente. Sobre falar o inglês e perceber o inglês deles, né? Exatamente. Então tem vários artistas mexicanos, né? A gente pode citar artistas colombianos, a Eva Mendes, assim, tem várias pessoas que estão lá falando... Com sotaque. Com sotaque e estão lá. E estão sobrevivendo. Exatamente. Óbvio, e é isso. Agora, fala dos famosos que você ensina ou já ensinou. Puxa, famosos, eu comecei com a sua primeira nota, com o César Menotti lá atrás. Ele estava em Nova York, foi fazer um show lá e falou, poxa, eu quero ter aula com você. E eu achei que aquilo era conversa de backstage, né, de show e tal. E não, realmente, ele voltou depois de 2 semanas, começamos a ter aulas. E depois disso, parece que o mundo se abriu, sabe? O César Menotti é o meu padrinho aí da... Ele é incrível. Ele é incrível. Depois dele, vieram vários outros. A Lauana Prado, que é uma menina, assim... Maravilhosa. Inteligentíssima. Ela é, né? Nossa, e ela estuda mesmo, sabe? É dedicada em tudo que ela faz. Não, ela é demais. A Sheila Carvalho também, inteligentíssima. Inteligente. Pensa numa mulher inteligente. Sheila Carvalho... depois tive o Arthur Aguiar também, um cara também muito inteligente. O Arthur é gêniozinho. Não, o Arthur ele é nerd. É gênio. Ele é nerd, ele é fora da curva. Eu também acho. Enfim. Muita gente. Eu queria dizer Cafu. Neymar também. Opa, Neymar, sério? quando ele estava morando na Arábia, me ligaram, né, da NR Sports. Então, muita gente. Pô, muita gente. Se eu falar aqui, a gente vai ficar falando... esse foi o que abriu o seu espaço na CNN? Então, claro que eu venho com uma bagagem educacional grande, né? Eu sou formado em letras no Brasil, eu fiz um mestrado em linguística na Inglaterra, eu tenho especializações na Columbia University, né? Agora estou fazendo um curso de neurociência aplicada à educação. Então, assim, eu tô investindo também, né, na minha carreira de professor. Você não para? Não paro. Você também não para de estudar? Não paro de estudar porque você tem que estar se profissionalizando, as pessoas vão chegando. Hoje eu tenho 4 escolas, Léo, nos Estados Unidos. Ah, é? As minhas escolas estão credenciadas pelo governo americano para dar o visto F1, aquele visto de estudante. Sim. Então, assim, hoje eu estou um pouco mais empresário do que professor. Então, eu parei de dar aula para esses famosos. Hoje eu tenho a Ticiane Pinheiro, né? E quando dá o Neymar me liga, a gente tem uma aula, mas agora ele voltou pro Brasil, então a necessidade imediata dele não é essa. É menor. E ele é muito comprometido também, é um cara também muito bom de trabalhar. Enfim, quando aparecem algumas pessoas assim, aí eu realmente eu quero tirar o meu tempo, porque eu até gosto, né, de ver a pessoa... O desenvolvimento. É maravilhoso. É maravilhoso, É maravilhoso, Léo. Deixa eu te contar, talvez eu te acione... Aqui que eu tô falando por favor, talvez eu te acione em breve, porque nós estamos fechando uma parceria aqui com uma empresa internacional. Poxa, vai ser um prazeraço. E aí a gente vai ter que ter... Meus sócios já estão em avançadas conversas. Boa.
mas eu vou ter que estar no tete-a-tete com eles, né? Tá. E aí talvez eu vou precisar relembrar de muita coisa ainda. Então, aproveitando o gancho, eu quero presentear toda a sua equipe que está aqui assistindo com o meu curso online de inglês. Sério? Sério. Pô. São 60 passos, dividi esse curso em 60 passos. Ao final de cada passo, você vai ter uma aula com um dos meus professores para tirar as dúvidas. Tudo remoto. Tudo remoto. Então- Tudo online. E quanto custa isso? Olha, Pode para falar você valor? vai ser presente. Tá bom, mas Tá fala. bom? Mas é bom falar de valores. Não, esse curso é R$2.000 com acesso de 15 meses, né? Que ali você vai ter toda a gramática, tudo que você precisa da língua inglesa e um investimento assim de R$9.000 por pessoa para ter os acompanhamentos ao final de cada passo. Sim. Então a gente está falando aí de 11 mil Acompanhamento pessoa a pessoa. pessoa a pessoa. Agora a gente pode formar um grupo aqui seu, né? Que é o grupo Léo Dias de Comunicação, pelo que eu estou vendo aqui, tem muita gente. Muita gente, A gente pode criar grupos menores e botar o pessoal falar inglês aqui. Qual o seu diferencial? Olhando para os outros professores de inglês, obviamente você pode deixar a modéstia de lado e falar o seguinte, olha, por que você foi tão longe? Olha, eu acho, tem vários professores de inglês hoje no mercado que eu admiro muito, assim, são colegas que estão aí, estão vendendo bastante cursos, né? Então eu sempre estou torcendo para todo mundo. Eu acho que o meu diferencial foi que eu sempre estudei inglês desde os 5 anos, meu pai é engenheiro aqui da Eletropaulo, na época falava sempre inglês e eu admiro muito meu pai, então assim, comecei a assistir filmes, né? Eu não gostava da legenda, achava aquilo chato. Você nunca gostou? Nunca gostei. Aos 17 anos eu fui para os Estados Unidos, eu fiz um curso de intercâmbio, né? Aí eu acho que o meu diferencial foi que eu investi na educação, né? Então, quando eu cheguei, como eu fui criado aqui em São Paulo, eu cheguei nos Estados Unidos e comecei a identificar, poxa, por que eu não estou entendendo esse cara falando? Por que eu não estou conseguindo falar? Por que está dando branco? Então, fui pegando, por quê? Porque o áudio, o brasileiro não gosta de escutar muito áudio, né? Não tem paciência de ouvir o áudio, entender e compreender. Então, assim, pratica muito áudio, que isso vai te ajudar bastante. Aí eu falei, eu vou estudar letras, né? E o preconceito muito grande para professor. Né? É porque a gente ganha pouco, o salário é baixo. Ah, sim. Mas depois eu fui me aprimorar na Inglaterra, morei na Inglaterra 2 anos, fiz um mestrado em linguística, ensino da língua inglesa. Trabalhei na ONU como intérprete consecutivo. Caramba! Eu estou nos Estados Unidos há 30 anos, né? Já servi a Força Aérea Americana. Então, sério? Eu tenho uma história grande com os Estados Unidos, já sou cidadão americano também há 20 anos. Então, assim, sempre em Nova York, sempre morei em Nova York, né? Então, eu acho assim que a dedicação, se você que é professor de inglês, tem que estudar. Hoje eu estou fazendo uma pós em neurociência aplicada à educação. Eu quero entender mais sobre o cérebro, o que acontece que algumas pessoas têm uma dificuldade tremenda. Então, E tem. demais. Algumas pessoas são mais desenvoltas. Sim. E não é porque aprenderam na infância, não. Sim, não. É porque tem essa habilidade maior. Tem umas que têm habilidade maior, tem umas que não têm. Então, se você tem uma dificuldade no inglês, troca o professor, né? Vamos ver a questão psicológica. Às vezes é uma questão mais de psicologia do que educacional, Léo. Então, as pessoas, elas têm alguns traumas, alguns medos. Então, a gente tem que quebrar, abaixar essa ansiedade para depois conseguir... Exato. Aí depois você entra. A palavra ansiedade é enorme para um aluno que está estudando inglês. Então, o meu diferencial é esse. Eu investi nisso. Hoje eu tenho 4 escolas e também eu escrevo livros também. Então, assim, não é nada não, mas eu sou realmente um dos melhores professores do mercado. Aí. É bom ter esse olhar externo, né? E a CNN realmente foi muito legal, que quando eles mandaram um e-mail para mim, falaram, poxa, Léo, a gente queria que você escrevesse aqui pra gente. Então a gente entrou no... Sabe como é que é, né? Escrever para emissora não é tão fácil, né? Tem várias regras e tal. Penso também em fazer alguns vídeos, chamar algumas pessoas para minha coluna, não somente escrita, mas colocar vídeos entrevistando artistas que eu já dei aula, então pessoas ligadas à educação. Então, o meu caminho tá aí. Trilhado. E você me ajudou muito lá no começo, hein? Que isso, tamo junto. Tamo junto, Léo. Deixa eu te falar outra coisa importante. Eu queria falar sobre a ansiedade. Tá. Porque as pessoas começam a fazer inglês e já querem ter resultados. E lidar com isso é muito difícil para um professor. Em quanto tempo você garante? Porque assim, eu acho, a minha opinião, que para você ser fluente, são 10 anos. 10 anos de estudo. Quanto tempo você acha que a pessoa se torna fluente? Olha, o primeiro a gente tem que entender o que é a palavra fluente, né? O que é ser fluente em Fluente inglês? é para o seu objetivo, talvez. Exato. Então, assim, fluente é você saber se comunicar em inglês, né, de uma forma básica. Então... Não de uma forma muito... Profunda. Muito profunda. Não, vamos lá. Você quer ir para Miami, quer ir para Nova York, quer se virar ali em inglês, quer saber pedir um café, tá ali no restaurante, tá ali no hotel.
Comigo, em 15 meses, é o tempo que eu te falo, olha, se você não aprender inglês comigo, eu te devolvo o dinheiro. 15 meses? É. Mas calma aí, isso é pra não passar fome. Tá, pra você se virar. Se virar. Exatamente. Agora, logicamente, se você quiser fazer um mestrado, um doutorado fora, ou queira aprimorar mais... Você tem negócios com americanos. Sim. E aí? Quanto tempo mais? Aí, com americanos, falando com americanos, aí sim a gente pode demorar um pouquinho mais. Porque vai ter que ter uma aula ali de escrita, vai demorar mais uns 6 meses. Exato. Uma aula ali de conversação de business English, mais uns 6 meses. Então a gente vai juntar aí, pode chegar nos 3 anos. Eu acho mas, bom. Mas assim... Assíduo. Assíduo, não dá pra... Não vem hoje fazer. eu não vou fazer. Não dá. Entendi. Então, Esse curso que eu estou presenteando vocês são 2 horas a 3 horas só no vídeo. E mais 1 hora com o meu professor, que vai estar dando essa assessoria para vocês. Entendi. Então aí já são 4 horas semanais. Você tem que fechar ali. Mais assistir os 50 minutos da série que eu vou pedir para vocês. Tem mais outras coisas que eu... Tem uma série. Qualquer série que você quiser assistir, né? Sem legenda. Sem legenda. Que hoje está tudo muito fácil com a Netflix, com todas essas plataformas de streaming. E eu dou outras dicas também, que você, na hora que vai adquirir meu curso, você vai ver as dicas e o porquê que você vai falar inglês mais rápido comigo. E o teu inglês é americano? O meu inglês é mais americano. Mas não tem problema nenhum. Quem fala inglês? Ai, mas igual o teu inglês é britânico. Amor, quem fala inglês em qualquer lugar. Exatamente. Né? Fala na Austrália, fala no Canadá, fala qualquer inglês. E o objetivo é fazer dinheiro. O objetivo de aprender inglês é mais conexões. O objetivo é esse. O objetivo não é você ser o Shakespeare ou o Tom Cruise falando inglês. Não. O objetivo é você saber fechar um contrato, se apresentar, apresentar o seu business, né? Esse que é o objetivo de falar inglês. Sim, sim. E eu tenho muita dificuldade nas slangs, nas gírias. Eu tenho muita dificuldade. Porque americano usa gíria demais. Ali trava. Para você entender essas expressões dele, isso é normal, né? É normal, porque as slangs, né, igual você comentou aqui, que a gente chama de gírias, né, no português a gente fala gírias, ela vai muito do local que você tá. Então, se você mora, por exemplo, você vai para Londres e pega um inglês que está morando ali no centro de Londres, ele vai falar o Cockney, que é o inglês que a Adele fala. Você já viu a Adele falando inglês? Entendeu? Esquece a Adele. Eu falo Adele. Esquece a Adele. Adele, vamos falar Adele. Adele. Então, assim, é um inglês realmente que tem ali um sotaque carregado, tem muitas gírias. Você vai para Nova York, vai para o Brooklyn e conversar com quem é preto, com quem é hispano, com quem é italiano. Então, ali você vai ter que entrar realmente na comunidade para que você entenda, né? É a mesma coisa, vai para o sul, vai para o nordeste, o dialeto muda, né? Tem palavras que não se usam aqui em São Paulo, gente, que se usam no até eu sul. não entendo várias coisas lá do Nordeste. Tá morando lá? Eu moro lá. Tem gente que fala, amor, repete. Repete essa palavra que eu não tô entendendo. Deixa eu falar outra coisa. Fala, querido. Sou arrogante? Falar o inglês correto? Sou arrogante? Como assim? Porque, assim, às vezes, se você fizer um vídeo e falar Adele, as pessoas falam, nossa, metido. Você tá entendendo? Entendi agora. Não, isso é chamado de estrangeirismo. O que é o estrangeirismo? É quando você traz uma palavra estrangeira e coloca no seu vocabulário da sua língua. No caso nosso, português brasileiro. Sim. Né? Então, para eu falar Adele, pra mim é um pouco mais complicado, porque eu já sei que é Adele que se diz, né? Mas se eu estiver convivendo aqui no Brasil, que eu moro em Nova York, né, há 30 anos, se eu estou aqui convivendo com vocês, tem algumas palavras realmente que eu não vou conseguir falar. Por exemplo, dá um exemplo. Leves. Levi's, né? Você consegue? Eu vou falar Levi's, eu nunca sei falar Levi's. Não, mas sério? nunca. Colgate, eu falo Colgate. Não. Então, assim... Eu prefiro, Mas você tá entendendo? Mas o que eu quis dizer... O que o pessoal fala call, vamos marcar um call. É uma call. É uma call. Então, são palavras assim que eu falo... Eu critico... Eu sou metido? Não. Não? Não, mas eu critico quem usa muitas palavras na língua inglesa. Eu acho que você usa a palavra na língua inglesa quando estiver falando inglês. Sim, correto. Você está entendendo? Correto. O estrangeirismo chegou a um nível exacerbado. Para você querer mostrar que você sabe falar inglês. Exatamente. Você está entendendo? Exatamente. Porque o problema é quando isso vai... por exemplo, eu fui num restaurante outro dia, a mulher, em vez de falar pão com alho, ela meteu um pão com garlic. Putz. Nossa. Aí eu falei, não precisa falar garlic. Não Uma que garlic não é a pronúncia correta, é garlic, né? Então ela preferiu escolher falar garlic do que alho. Então ela tá dificultando, eu fiquei sem entender. Não, é exato. Aí eu perguntei pra meu amor, vem cá.
Foi sério isso? Juro pra você. Eu não vou falar o restaurante que é muito conhecido aqui. Ah, não, porque a gente é instruído a falar isso. Então, pelo amor de Deus, ou você fala garlic, ou você fala alho. Mas garlic não dá. Não dá. Então chega nesse ponto também de o estrangeirismo, quando a gente quer falar a palavra correta, não é que a gente quer ser metido, mas se for um pouco muito explorado isso, ficar toda hora inventando, TV, não vou falar TV. Sim, então, sim. aí fica uma coisa mais chata mesmo. A questão de nome próprio é muito delicada, né? Como a gente estava falando da Adele. É porque eles também não vão se esforçar para chamar de Leonardo. Nenhum. Eu me chamo de Leo e Leonardo. Aí eles falam, Reese, meu sobrenome é Reis. Eles falam Reese, Rice. Eu falo o que quiser, tô nem aí. Se a pessoa só fala, não, meu sobrenome é Reis. O cara vai Reis... Não vai conseguir falar isso nunca. Nunca, porque o R não tem som de E você H. percebe que eles são muito mais fechados, né? São muito mais fechados para aprender algo externo. Completamente. Eles vivem o mundo, a bolha deles. Não, esquece. A gente é tudo alienígena. Tanto é que no documento é alien, né? E outra coisa. Para eles, do México para baixo, fala tudo em espanhol. A gente aqui é tudo... Nossa capital do Brasil é Buenos Aires. Muito bom. Vamos fazer um jogo rápido aqui? Bora, querido, bora. Um famoso que fala inglês impecável. Pô, Alice Braga, né? Alice Braga, a grande atriz. Mas ela foi criada lá fora. Sim, foi criado. O Moura, o Wagner Moura fala... Ele fala bem? Fala bem. E o Rodrigo Santoro? Puxa, muito bem, muito bem. Uma expressão ou palavra que todo mundo erra a pronúncia. Bom, o pessoal fala hot dog. Hot dog. O hot dog, né? Hambúrguer, né? Então, assim, são palavras que Como é que é são bem abrasileiradas, porque o H não tem som no português, mas no inglês tem. Então, é hambúrguer. Hambúrguer. Então, aí que tá, por exemplo, eu no Brasil nunca vou chegar lá aqui e vou falar, me dá um hambúrguer. Você não fala? Não é nunca, senão o cara vai me dar um soco na cara, né? Eu tenho que falar hambúrguer. Então, eu acho que é isso que você estava querendo dizer. Existe a palavra hambúrguer em português. Mas hot dog não. Hot dog é uma palavra extremamente inglesa. Exatamente, né? exatamente. Hot dog não, aqui é cachorro quente. Né? Pois é, eu poderia falar cachorro quente, mas o pessoal quer falar hot dog, né? Como é que é hot dog? Hot dog. Dog. O G quase não sai. O G não sai. Quase não sai. E então o T também. O dog... Não, o dog destruiu o inglês. Destruiu. O hot é o pior. Hot? Porque o brasileiro quer colocar vogal no final, né? Ah, boa. Carioca, então, meu Carioca, então. Carioca, esquece. É hot, meu irmão. Né? Hot dog. É assim? Hot dog. Hot dog. Hot dog. Ok. Se você não fosse esse empresário visionário da língua inglesa, o que seria? Cara... Seria da língua francesa, provavelmente. Olha, eu quando eu era jovem, eu queria estudar para ser diplomata. Né? Então, eu acho que talvez eu seria um diplomata por aí. Interessante. Por aí. Acho que é por aí. Acho que todo mundo que tem essa veia, né? Sim. Gostei muito de trabalhar na ONU quando eu estava em Nova York. É um clima legal, você conhece pessoas de países diferentes, culturas. Poxa, Nova York, por si só, já é uma Torre de Babel. Sim. Londres também é. Londres é maravilhosa, né? Você sabe que Sydney, na Austrália, 60% da população de Sydney não nasceu na Austrália. Sério isso? Não nasceu na Austrália. Não tô falando... Por que você tem essa fascinação por Austrália? Por causa do clima. Ah, do clima. Porque você surfa? Não. É porque eu não gosto de frio. Ah, tá. Eu não gosto de frio. Então Nova York você não gosta? Eu já fui, mas assim, eu tinha duas opções para estudar. Toronto ou... Porque Toronto é frio, cara. Então, eu não fui. Mas sabe que eu também já estudei em Brighton, que fica ali ao sul de Londres. E eu estudei também numa escola em Londres. Certo. Tudo com um mês. Eu ia nas férias e estudar e nunca aprendia direito. E aí eu tive que passar um ano em si. Mas eu escolhi Sydney, porque Sydney parece... Você não foi a Sydney? Não conheço. Sydney parece muito com o Rio. E também é Sydney. Sydney. Esse Y também, igual o pessoal fala Mickey. Não. É Mickey. É Sydney. Então, sempre quando tem o Y no final, você não vai pronunciar o I. Então, por exemplo, money não é money. Money. Honey não é honey. Não, é. Aí, money. Aí, é isso. Agora, a gente fala Sydney. 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 Isso, Sydney. Very good. And Melbourne. Melbourne. Very good. Vamos lá. Algumas coisas eu ainda lembro. Lembrei aqui de uma pessoa... O quê? Que tem que falar inglês. Que se falar vai explodir. Já explodiu no Brasil.
Eu tive o prazer de encontrá-la lá no navio do Neymar, foi apresentado para ela. Ih, já sei quem é. Mas ela é americana. Ela nasceu lá, mas Então, foi criada aqui. Mas ela é americana. Ela é. Que não fala inglês? Não fala inglês. Quem? E ela falou, Léo, quero fazer inglês com Mentira. você. É sério. Virgínia. Virgínia Fonseca, ela é americana. Ela é americana. Ela nasceu, se não me engano, em New Jersey. E a gente teve um papo ali rapidamente. E eu falei, Virgínia, você imagina você falando inglês? Ah, Léo, eu quero. Legal. E ela é muito simpática, viu? Muito simpática. Mas eu acho que ela já deu declarações sobre a dificuldade dela em aprender inglês. Sim, ela já falou comigo, enfim. A vida dela também, né? Não tem Muito condições, corrida, né? Não tem muito condições. corrida. Mas ela está abrindo uma loja agora em Dubai. Ela precisa, por conta dos negócios, falar inglês. Sim, eu acho que daqui a pouco a gente vai alinhar essas aulas aí. Qual o seu sonho que você ainda não realizou? Depois de realizado tantos sonhos. Meu sonho é... Eu quero trazer minha escola para o Brasil. Você tem 3 escolas lá. Eu tenho 4 escolas lá, né? perdão. Em Connecticut, em Bridgeport. Connecticut. Connecticut, Léo Dias. Em Miami, abri agora. Boston. E Orlando tá abrindo agora. Mas Boston tem muito brasileiro lá. Tem muito brasileiro. Então, realmente, o meu foco nessas cidades, como Miami. Miami tem muito russo também. Russo? Eles invadiram. Os russos Sabia, invadiram. não. Sunny Isles é deles, ó. Ah, é? É. Da Brickell, minha escola fica na Brickell, ali na Brickell Avenue. Orlando também, tô abrindo agora. Meu sonho é trazer para cá. Já tô com propostas para abrir para cá. Minha intenção é abrir 80 franquias aqui no Brasil. Pô, que incrível. É. E Dubai também. Estive agora em Dubai. Sim. Inclusive, encontrei com um grande amigo nosso, o Johnny. Johnny Moraes. Exato. Então a gente tá pensando em realmente abrir uma sede minha lá. Mas eu quero ser isso, Léo. Eu quero ser a referência do inglês no Brasil. Meu sonho é trazer o inglês para as comunidades. Eu faço muitas doações aqui no Brasil. Eu estava conversando lá com o dono do Beach Park. Ele falou assim, Léo, o meu público, meus funcionários não falam inglês. Pô, a dor tá aí. Então, assim, se você fala inglês, com certeza o seu salário vai no mínimo dobrar. Inclusive, escrevi uma coluna sobre isso na CNN, sobre a importância do inglês na questão profissional. Então, esse é o meu sonho. Me ajuda aí, Léo? Ajudo, cara. Eu acho que você tem que vir para o Brasil. Sim, com certeza. Abrir essas escolas aqui e propagar o inglês, que é necessário, né? Sim. A gente, eu acho que o tamanho do Brasil... Você sabe que eu tive na Tailândia no passado e, assim, a dificuldade deles de falar inglês é muito grande. Sim. Mas todo mundo fala fala. inglês. Todo mundo na Tailândia fala inglês. E a Tailândia, o clima é muito parecido com o Brasil. Sim. E o Brasil só tem esse tamanho de turismo tão menor... Porque a Tailândia é o país que mais recebe turistas no mundo, mais do que a França. Verdade. Por quê? Por causa dos preços, por causa do clima e por causa da receptividade do povo que fala inglês. E outra coisa que é bom ressaltar da Tailândia, o sotaque carregadíssimo. Carregadíssimo. E elas não estão nem aí. Tô nem aí. Falam e se comunicam. Sim. É isso aí. É difícil entender o inglês deles, mas é o inglês. Mas é o inglês. Para quem é inglês nato, é muito mais fácil. Com certeza. E o pessoal conversa com esse pessoal, não tem essa, não tem preconceito. Não vou conversar com você porque você está carregado. Claro que às vezes pode pegar ali um americano xarope. Sai desse. O problema não é você, o problema é a pessoa que está conversando com ela. Você sabe que eu contratei lá um guia tailandês que falava português. Meu amor, eu não entendia nada do que ele falava. Ele falando português. Eu falei, meu Deus do céu, eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Volta a falar inglês, Volta. Vamos falar inglês, que é melhor. Caramba, terrível. E você sabe que quando eu dei de presente para minha sobrinha, há muitos anos atrás, minha sobrinha hoje já tem 25 anos, eu paguei o inglês dela a vida inteira. E hoje ela fala em português, em inglês. Ué, não é legal? É maravilhoso. Não tem preço. E aí eu viajo com ela e eu não preciso pensar. E eu falo, resolve isso aí pra mim. Sim. E ela resolve tudo na isso língua. aí. Ela não assiste filme com legenda. Aí. Ela lê muito livro em inglês, sabe? É Ela isso. prefere livro em inglês. É isso. E assim, é um exercício mais do que diário, Exato. né? É um Tem que ser- exercício pra vida. Tem que ser diário. Exatamente. Não adianta, porque você sai aqui, você tá aqui no seu prédio aqui, por exemplo, aqui na sua televisão aqui. Você vai descer, você vai falar o que lá embaixo? Português. Exatamente. Então, se você não tem o input, o seu cérebro tá assim, vou falar português. É só agora, só um pouquinho de inglês mesmo. Mas se você tiver ali um hábito de ouvir inglês, só fala quem ouve. Exato. Essa é a dica. Me dá aí, como é que a gente acessa o seu link para comprar o seu curso? Poxa, Léo, só você mesmo, né? Que Você é isso? demais, você é Que demais. Você pode me seguir no Instagram, @Léo Reis, tá lá, tem os links todos lá. E eu queria agradecer muito, Léo, esse convite que você fez aqui para eu falar com você. Que isso, é um conhecer prazer. aqui a É um sua prazer. TV. E eu acho que é necessário, sabe?
O Brasil só vai crescer com a educação. Claro, língua portuguesa, mas aí a gente tem que pensar em se desenvolver ainda mais. Exatamente. E vamos ler minha coluna, Léo. É isso. Tá? Bom, lá na CNN Brasil. É isso. Ler a coluna dele, estudar inglês e a gente em breve... E na sua TV aqui vai ter alguma coisa de inglês? Ainda não, mas calma que o acordo está sendo fechado. A gente vai trazer esse cara. Quando acabar a entrevista, eu te conto. Tá bom. E você conhece a empresa que vai... Eu conheço? Tá bom, vamos lá, vamos ver. Olha, então. Léo, obrigado. Foi um prazeraço. Prazer o meu. Tamo junto. Então, estude inglês com o Léo Reis. Eu quero o seu curso aqui no Brasil. Também. Exatamente. Ó, a escola é chamada American English Academy. Eu não falo American English Academy porque às vezes fica muito difícil, né? American English Academy. Então, vamos lá, me segue lá, gente. Valeu, Léo. Obrigado, Léo. Valeu, Fica tamo com junto. Deus. Até a próxima, gente.